Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a jornada da heroína. É uma teoria que auxilia escritoras a identificarem trechos, clímax, pontos fortes da sua trajetória, da sua jornada, para a escrita de uma autobiografia, de um livro sobre a história da sua vida. Se você não me conhece, eu sou Gabriela Gasparim, jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção, e nós também prestamos auxílio e consultoria para escritores em geral que estão escrevendo um livro de não ficção, ou seja, uma história real ou um livro técnico, né? Enfim, nós auxiliamos na jornada aí da escrita deste livro, até a conclusão e publicação da obra. Aproveito já para pedir, se você puder seguir aqui a nossa página, ativar aí as notificações para você receber sempre os meus conteúdos, seguir a gente lá no Instagram, @vidarialivros, e se você gostar, por favor, dá um like aí no vídeo, porque ajuda a divulgar mesmo, a tornar esse vídeo mais acessível para outros autores e escritores, né? E assim nós teremos um mundo com mais pessoas que escrevem por aí. Mas vamos lá, gente. Agora então, voltando para o tema foco do nosso vídeo, é sobre a jornada da heroína. Tô aqui com o livro, tá? Esse livro da Maureen Murdock é um livro que fala sobre essa teoria da jornada da heroína, que na verdade ela nasceu meio que a partir de um questionamento sobre a jornada do herói, a famosa Jornada do Herói, escrita por Joseph Campbell, que foi um mitologista norte-americano muito famoso. Ele trabalhava a grande parte da sua obra ela se relaciona ao estudo, né, da mitologia de contos e mitos, né, no mundo todo. E a Jornada do Herói, né, que na verdade o livro que ele escreveu sobre a Jornada do Herói se chama O Herói de Mil Faces. É um livro que conta, né, assim, ele comparou diversos mitos ao redor do mundo, né, e ele então identificou aí uma jornada comum em todos eles, né, e de que possui algumas etapas para que esse herói se consolide aí numa história, num mito, né, numa narrativa. E essa jornada do herói, ela é muito famosa, ela é disseminada, mundialmente utilizada por roteiristas, né, por escritores, por pessoas que estão fazendo aí roteiros para cinema, para publicidade, para contar histórias de vida que tenham aí engajamento, né, devido à nossa identificação com essas histórias por conta dos pontos que ele traz, né? Então eu já gravei um vídeo sobre a jornada do herói, eu vou deixar o destaque aqui nos comentários ou em algum canto aqui da tela, na hora que você estiver assistindo, procura citar, na descrição do vídeo, né? A jornada do herói, ela é composta por algumas etapas, né? Então esse vídeo não é sobre a jornada do herói. Na verdade, eu estou explicando a jornada do herói porque a jornada da heroína nasceu a partir de um questionamento da autora, né, da Maureen Murdock, sobre por que jornada do herói, né? Onde estão as mulheres, então, nessa jornada do herói? Porque, obviamente, o roteiro, os mitos, né, e o roteiro da jornada do herói, ele se aplica também às mulheres, às heroínas, no caso, né? Porém, essa autora, que ela é uma psicóloga, uma especialista em Jung, né, voltada para a linha do Jung, né? Ela pegou e se questionou assim, perguntou, né? Mas como é que fica a jornada da mulher também dentro desses mitos? Sendo que grande parte deles também inclui aí um herói masculino, né? E ela foi perguntar para o Joseph Campbell, que é o autor da Jornada do Herói, na época ainda vivo, né? Ela também é americana e teve contato com ele. E ele falou para ela que, de uma certa forma, a resposta, ela conta no livro, né? Que ele falou para ela que as mulheres já estão lá onde todos querem estar, ou seja, como se a resposta dele tivesse mostrado que assim, dentro do feminino, né, a gente fala mulher, mas assim, o feminino também está encontrado tanto no homem como na mulher, assim como o masculino, né, nós todos temos os dois lados dentro de nós, né, e ele disse que então a mulher já estaria nesse lugar, né, que seria um lugar, talvez aí que ele quis dizer, de conexão já com a criatividade, com a autorrealização, enfim, estaria já aí presente, ela já teria isso presente nela. Porém, a autora, ela se questionou um pouco, mas será que a mulher, ela já está? A mulher, então, ela é aquela princesinha que fica ali aguardando, tipo, a sua grande dia chegar sentada passivamente, né?
E será mesmo, né, que a mulher não tem que percorrer nenhuma jornada, né? Será que ela já está no lugar que ela deveria estar? E aí, então, a partir desse questionamento, ela percebe que, pelo menos pela a prática dela, né, na clínica e com as mulheres que ela atendia, que na verdade, né, e observando a sociedade atual, que é uma sociedade bastante patriarcal e bastante ainda, né, voltada a muitos valores, né, que infelizmente acabam fazendo com que os homens tenham aí maior destaque em grandes áreas, as mulheres ainda estão tendo que galgar aí o seu espaço, seu reconhecimento nas suas carreiras e tudo mais, né, na sociedade. E então ela pega e fala assim, não, eu vou traçar então qual seria a jornada dessa mulher nos tempos atuais, que jornada que ela tem que percorrer, para que ela, assim como na jornada do herói, para que ela alcance aí a sua grande transformação de vida, a sua grande autorrealização, né? E aí, gente, então ela, assim como Joseph Campbell fez os passos da jornada do herói, no livro A Jornada da Heroína, ela vai contando quais são, então, os passos, né, desse ciclo da jornada da heroína que ela tem que cumprir, que nós mulheres, que as mulheres em geral, né, que o feminino, no caso, precisa cumprir para chegar, então, ao fim da sua jornada transformada, né, e cumprir, então, talvez o mesmo que o herói no monomito, né, do Joseph Campbell. Monomito, aliás, porque ele chama-se monomito porque é um mito comum, é um roteiro comum a todos os mitos, então ele fala que existe um monomito, né, e ela encontra, então, como se fosse um monomito, né, ou o ciclo ou a jornada das mulheres, né. Então, gente, por que eu tô falando tudo isso? Porque quando nós mulheres, né, a grande parte das pessoas, em geral, quando a gente tá querendo escrever uma autobiografia, é porque a gente passou por muitos episódios marcantes, né, ou porque a gente acredita que a gente tem algo a compartilhar com os demais, né, a gente acredita que a nossa jornada, que a nossa trajetória, que a gente viveu, pode colaborar, né, para quem for ler, ou geralmente porque a gente passou por episódios muito difíceis, por eventos que foram sofridos, que foram dolorosos, né, e devido a isso a gente precisou se reinventar, se transformar para poder superar tudo isso. A gente teve aí um grande aprendizado e o registro desses aprendizados no texto, ele nos fortalece, ele nos faz a gente, até faz com que a gente enxergue melhor, com mais clareza, o que de fato aconteceu, né, ou como que essa nossa trajetória ficou registrada na memória, no nosso ser, né, e aí quando a gente registra isso em palavras, isso se parece de uma certa forma traz essa clareza. E também auxilia, então, e a gente sempre tem essa vontade de contar, porque nós, como seres humanos, nós temos isso intrínseco a nós, a gente precisa compartilhar as nossas histórias, as nossas narrativas, o que a gente viveu, a gente tem essa necessidade, né, como a gente vive, a gente é um ser sociável, né, que vive na troca, por meio da troca com os demais, a gente não consegue fazer, a gente não, enfim, precisa ter essa troca, né? Então o livro acaba se tornando aí um veículo para que nós, heroínas e heróis também, né, para que a gente compartilhe, então, tudo que a gente viveu, né. E observando, então, esse livro da Jornada da Heroína, ele tem pontos muito marcantes e muito comuns a grande parte das mulheres na sociedade atual, né. Muitos caminhos que todas nós passamos, invariavelmente, assim, claro que vai variar um pouco de contexto, mas geralmente são os mesmos passos, né. E ele pode auxiliar a gente a contar a nossa história, porque a gente vai identificar que a gente percorreu também esses passos, né, a gente vai conseguir identificar com mais clareza o que a gente estava buscando em determinada fase, o que a gente aprendeu em determinada fase, como que a gente pode trazer isso para uma narrativa envolvente, de uma maneira que essa narrativa, que o leitor ou a leitora, no caso, né, sinta aí uma certa afinidade com isso que está sendo falado, por ser uma coisa comum a todas nós, né. Então, gente, eu anotei aqui num caderninho até para poder ter mais facilidade para poder falar aqui no vídeo, quais são, então, qual é a jornada da heroína, né? Este aqui é um primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer, então, assim, agora eu vou falar genericamente sobre todos os ciclos, né, sobre todas as etapas desse ciclo, e posteriormente eu vou fazer vídeos a respeito de cada uma delas, né? Mas então, gente, o que diz, né, a autora, né, a Maureen Murdock no seu livro? Ela diz
que a gente vive então nessa sociedade, por a sociedade atual valorizar muito o masculino, né, os valores masculinos, o poder, né, a guerra, essa questão de você lutar para você ser alguém, né, então assim, a carreira e deixando de lado até um pouco o lado mais sensível, mais criativo, né, da nossa natureza e indo muito mais para esse lado de guerrear, né, para conseguir conquistar coisas e reconhecimento e ter ser alguém na vida e ter esse poder de repente, né? Claro que eu tô colocando aqui tudo né, de uma maneira um pouco mais ampla, mas no fundo, né? Seria esse seriam essas características são bastante masculinas, né? De guerrear, de lutar, de conquista, de poder, de prover, né? Enfim. E como mulheres atual, né, na vida atual, embora as mulheres mudou muito, né, desde os antepassados nossos, né, então as mulheres hoje em dia, elas trabalham, elas não são mais só donas de casa, elas têm suas carreiras, né, mas mesmo assim, isso também, o que acontece quando a gente está crescendo, desde criança até a nossa adolescência, até a nossa escolha por uma profissão, muitas vezes ainda é influenciada por essa sociedade bastante patriarcal, né? Por valores dessa sociedade. Então, às vezes, nós mulheres acabamos trilhando um caminho masculino, ignorando o nosso lado feminino, né? E repito, não é que masculino e feminino os homens têm que fazer um caminho e as mulheres têm que fazer outro, não é isso. Todos nós, todos os seres humanos, nós temos um lado interior masculino e feminino, né? Isso a psicologia explica, né? Eu não vou entrar muito em detalhes porque não sou especialista na área, mas todo mundo que estuda um pouco essa questão de psicologia mesmo explica que todos nós temos esses dois lados dentro de nós, né? Mas o fato é que a gente acaba negando o lado feminino, assim como os homens também acabam só focando no lado masculino, deixando um pouco assim o lado feminino, ele é negligenciado, ele não é valorizado, e a gente acaba indo buscar às vezes profissões, carreiras, ou status, ou reconhecimento, que não é necessariamente o que a gente, em essência, estaria fazendo caso a sociedade valorizasse ambos os lados igualmente, né? Então, ela diz, a autora, que a gente se separa desse feminino, né? Então, o primeiro grande episódio da vida da mulher contemporânea é essa separação desse feminino. Então, de repente, é aquela fase em que a gente escolhe uma profissão porque, né, nossos pais falaram que era importante, ou quando a gente valoriza muito nosso pai na infância, mas a gente acha que a mãe não tem tanto valor assim no trabalho que ela faz, às vezes que era um trabalho mais de cuidadora, né, e a gente acaba querendo esse reconhecimento numa carreira, de ter muito sucesso, né, e não significa que o lado feminino não tenha também todas essas possibilidades de sucesso, reconhecimento, né, porém ele funciona de uma maneira um pouco mais intuitiva, um pouco mais sensitiva, um pouco mais criativa, né? E já enquanto o homem já é essa coisa mais pragmática, mais do fazer rápido acontecer, do poder, do status, né? Então, são forças um pouco diferentes. Então, o homem também precisa do lado feminino para poder criar, ele também tem que usar a sua intuição, às vezes, para poder, no seu trabalho ou na sua vida, mas assim, esse lado é um lado que foi negligenciado nos últimos anos aí, séculos, enfim, né, na nossa sociedade. Então, o passo 1 é que acontece essa separação. E o passo 2 é a identificação com esse masculino, né? Então, a mulher vai buscar isso, né? Vai buscar fazer a mesma coisa que a sociedade diz que ela tem que fazer, né? Que é o caminho mais voltado para o lado masculino. E aí ela vai, então, o outro passo, ela vai encontrar o sucesso, ela vai ser reconhecida na sua vida, ela vai ter aí uma carreira, né, às vezes ela vai se desdobrar, né, porque ainda acontece com algumas mulheres que elas têm o seu lado profissional desenvolvido, mas elas também têm o lado de ficar cuidando de casa, dos filhos, né, e aí as mulheres muitas ainda têm esse conflito, né, dentro de casa, às vezes estão aí casadas ou com seus companheiros e acabam ainda precisando fazer mais tarefas, né, quando chegam em casa do que os homens, né. Depois, ela começa a sentir, então, devido a essa trajetória, chega uma hora que a gente começa a sentir um sentimento de desconexão, assim. A gente começa a falar, ué, tem alguma coisa que tá faltando aqui. Eu consegui o meu emprego dos sonhos, eu construí minha carreira, eu tenho, sei lá, financeiramente estou equilibrada, tenho aqui minha família, meu casamento, ou
enfim, mas algo falta dentro dela. Por quê? Porque ela negligenciou durante todos esses anos o seu lado interior mais intuitivo, a sua natureza mais assim sensitiva, a sua criatividade, a sua, de repente, o seu tempo para você mesma, né? O cuidar, às vezes, de plantas, ou até mesmo né, um cuidar mais despretensioso, né? E aí, então, ela começa a próxima etapa, que é a iniciação, que a iniciação significa, então, assim, quando a mulher pega e resolve tentar entender o que está acontecendo com ela, né? Por que isso está acontecendo? Então, é quando, às vezes, as mulheres vão aí fazer algumas mudanças na sua vida, vão procurar ajuda, às vezes elas entram numa crise mesmo, ou numa depressão, ou elas entram num estado, ficam deprimidas, porque elas percebem que, assim, tá, o caminho que elas trilharam, de repente, não tá trazendo aí o preenchimento que o seu ser que, né, exige aí para poder viver em harmonia, para poder viver bem, né? E essa iniciação, ela tem muitas provas, assim como na jornada do herói, né, que o herói ele vai passar por muitas provas, e quando ele vai para o chamado aventura, né, que também a teoria lá no vídeo que você vai assistir tem, né, explicando. E a mulher, ela vai passar também por essas dificuldades, porque ela vai ter muitas dificuldades, ela vai sofrer, ela vai perceber, primeiro ela vai reconhecer que ela estava num caminho, ela vai perceber-se perdida, ela não vai, aí para ela poder abrir mão, às vezes ela tem que abrir mão de uma carreira, de algo que ela já construiu, às vezes ela tem que desconstruir coisas dentro dela que é difícil, né? Então essa iniciação envolve esse caminho de provas que a autora também vai narrando ali na obra, né? Quais são e como que isso se dá. Depois, então, que ela faz tudo isso, ela vai se reconectando com o seu feminino, ela vai percebendo que, poxa, de repente eu posso encontrar um meio termo aqui, eu posso fazer um trabalho de um jeito um pouco mais voltado, que eu possa trabalhar em paralelo com a minha intuição, ou de repente eu não quero essa carreira que falaram que eu tinha que ter, eu quero trabalhar com outra coisa, né? Ou se não, enfim, ela vai fazer mudanças em sua vida que vão trazer esse contato com a essência interior, essa reconexão interna acontecer, né? E aí depois, gente, depois que ela faz isso, ela tem que curar, então, aquilo que estava ferido no passado. Então, uma das coisas que às vezes acontece muito é a separação com a mãe, né, diz a autora, porque às vezes a gente, então, lá na infância, no começo da vida, como a gente queria ter aquele reconhecimento, aquele poder, aquele sucesso, enfim, né, muito baseado no lado masculino, a gente acabou se separando, isso é simbólico, mas também às vezes acontece, né, evidente em algumas famílias, né, que a filha acaba não valorizando, ou tendo algumas rixas, ou algumas, né, não, às vezes inconscientemente mesmo, né, acha que a mãe não é tão importante quanto o pai, né, ou os avós, ou não valoriza muito tudo que foi feito, né, então acontece essa cura, né, ela percebe que todas nós, na verdade, né, as mulheres, elas carregam essa história, né, esse histórico de ter que lutar mesmo, de ter que ir atrás desse reconhecimento, que a sua mãe, ela estava num contexto ali que ela estava fazendo o que ela podia, né, dentro do que cabia naquele momento da vida. Então, há essa cura, né? Depois também tem que ter a cura com o lado masculino, porque assim, como eu já falei desde o começo, como a autora diz, né, não é que o masculino tem que ser negligenciado, na verdade o que tem que acontecer é um equilíbrio entre os dois, né. Então, às vezes, o lado masculino, que também é muito importante para que a gente possa realizar coisas, para que a gente possa ir para a vida, para que a gente possa fazer, né, as coisas se concretizarem, ele tem que estar lá, ele só tá um pouco machucado, ele tá fazendo isso por valores meio distorcidos, então você precisa reconciliar com esse seu lado masculino, que a autora chama lado masculino ferido, né? E por último, então, vem a integração. Você, então, reconhece dentro de si que você tem esses dois lados, né? Que o seu feminino, devido à sociedade que a gente vive, ele foi negligenciado por muito tempo, você o deixou de lado, você se reconectou com ele e você percebe que você precisa do masculino para poder seguir, né? Para você poder realizar as coisas, e você faz esse equilíbrio, e aí você sim sai transformada e realizada, né? Então, muitas vezes, muitas jornadas, muitas histórias de vida de mulheres que até me procuram a Vidaria Livros aqui para poder contar suas histórias, você pode encaixar e pode ver se a sua se encaixa nisso, mas tem mais ou menos essa trajetória. Às vezes, mulheres que passaram aí por muitas relações e aí tiveram muitas questões com seus companheiros, ou até mesmo passaram por, perceberam que cada hora estava se envolvendo num
relacionamento que às vezes não dava certo e percebe que, nossa, no fundo ela tinha que olhar primeiro para ela, para poder se colocar no mundo e se valorizar, ou às vezes problemas profissionais, enfim, são problemas físicos, doenças, né? Todas essas questões, elas estão envolvendo um pouco essa jornada da heroína, né? E esses passos, eles nos ajudam a poder estruturar o nosso livro, né? Colocar então os sobes e desces, assim, os capítulos, entender que qualquer história ela é cheia de etapas, né? E a gente pode então estruturar as nossas etapas com base nessa estrutura da jornada da heroína que a Maureen Murdock ela sugere aqui nesta obra. Então é mais ou menos isso, gente. Eu espero que tenha ficado um pouco claro. Esse vídeo foi só para apresentar então o que é a jornada da heroína. Os próximos vídeos eu vou gravar, eu vou falar um pouquinho a respeito de cada uma das etapas e vou trazer sempre assim um insight sobre como que a gente pode usar na nossa história de vida, no nosso livro que a gente está escrevendo, para deixar o nosso livro ainda mais envolvente, ainda mais assim, trazer clímax, trazer assim, puxar ganchos, né? E trazer essa identificação com o leitor que vai, com a leitora também, de repente, se for, né, o foco, de perceber que também com ela aconteceu algo parecido. Se você gostou, dá like aí no vídeo então, e muito obrigada e até o próximo!